o servidor civil, ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Parágrafo 1º. Caso o servidor ou o militar venham a exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Parágrafo 2º. Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Artigo 14. É assegurado facultativo o maior de 14 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição na forma do artigo 21, desde que não incluído nas disposições do artigo 12. Seção 2. Da empresa e do empregador doméstico. Artigo 15. Considera-se, inciso 1, empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Inciso 2. Empregador doméstico. A pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equiparam-se à empresa, para os efeitos desta lei, o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeira. Capítulo 2 da Contribuição da União. Artigo 16. A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social na forma da Lei Orçamentária Anual. Artigo 17. Para pagamento de encargos previdenciários da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea D do parágrafo único do artigo 11 desta lei, na forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos para as ações desta lei de saúde e assistência social. Artigo 18. Os recursos de Seguridade Social referido nas alíneas A, B, C e D do parágrafo único do artigo 11 desta lei poderão contribuir a partir do exercício de 1992 para o financiamento das despesas com pessoal e administração geral apenas do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, da Fundação Legião Brasileira de Assistência, LBA, e da Fundação Centro Brasileira para a Infância e Adolescência. Artigo 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas D e E do parágrafo único do artigo 11 desta lei, destinados à execução do orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 1º. Decorridos os prazos referidos no caput deste artigo, as dotações a serem repassadas sujeitar-se-ão à atualização monetária segundo os mesmos índices
utilizados para efeito de correção dos tributos da União. Parágrafo 2º. Os recursos oriundos da majoração das contribuições previstas nesta lei ou da criação de novas contribuições destinadas à Seguridade Social somente poderão ser utilizados para atender às ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social. Capítulo 3. Da contribuição do segurado. Seção 1. Da contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Artigo 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário de contribuição mensal de forma não cumulativa, observado o disposto no artigo 28, de acordo com a seguinte tabela: salário-contribuição até 249,80, alíquota de 8%. 249,81 até 416,33, alíquota de 9%. De 416,34 até 832,66, alíquota de 11%. Parágrafo 1º. Os valores do salário e contribuição serão reajustados a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se também aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que prestem serviços a microempresas. Seção 2. Da contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo. Artigo 21. A alíquota de contribuição dos segurados, contribuinte individual e facultativo, será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. Parágrafo 1º. Os valores do salário de contribuição serão reajustados a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 2º. No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de, inciso 1, 11% no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no inciso 2, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo, observado o disposto na linha B do inciso 2 deste parágrafo. Inciso 2, 5%. A linha A, no caso do microempreendedor individual, de que trata o artigo 18A da Lei Complementar 123. A linha B, do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico, no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda. Parágrafo 3º. O segurado que tenha contribuído na forma do parágrafo 2º deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o artigo 34 da Lei 8.213. Deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20% acrescido dos juros moratórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 9.430. Parágrafo 4º. Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na linha B do inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CAD único, cuja renda mensal seja de até 2 salários mínimos. Parágrafo 5. A contribuição complementar a que se refere o parágrafo 3º deste artigo será exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício.